tarde a todos. Podemos sentar. Dou início a esta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal de 26 de junho de 2025. E peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 de junho de 2025. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Abriu-se a sessão às 14 horas e 36 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção quanto à ata, declaro aprovada. Cumprimento todos os eminentes ministros, ministro Gilmar Mendes está entrando, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Registro a presença neste plenário dos estudantes dos cursos de Direito da União Pioneira de Integração Social do Distrito Federal e do Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos aqui entre nós. Chamo para a continuidade do julgamento os recursos extraordinários 1.037.396 e 1.057.258 para julgamento conjunto da relatoria dos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, respectivamente. Falta um último voto a ser colhido, que é o do ministro Cássio Nunes Marques, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Eminente presidente Luiz Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia, nossa decana presente, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino. Cumprimento a todos, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, senhora secretária da sessão, senhores advogados, servidores. Meu boa tarde a todos. Primeiramente, presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela pauta do processo dessa relevância. Segundo, pela busca incessante de Vossa Excelência por uma construção coletiva de uma decisão colaborativa em que todos participam, inclusive na confecção de tese, mesmo os que pensam de forma diferente, né, ajudam a aquilatar. Parabenizar também os relatores, né, os brilhantes votos trazidos pelos relatores e por todos os outros que me antecederam. Eu fiz um resumo do voto, diminuí bastante para tentar ser o mais objetivo possível e não ser repetitivo. Iniciando o voto, entendo que o cerne da controvérsia é da mais alta relevância, não apenas no Brasil, como também em diversos outros países, qual seja a questão da responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ilícitos publicados por seus usuários. Aqui em específico, os atuais contornos do atual Marco Civil da Internet, notadamente de seu respectivo artigo 19. Na medida que os demais ministros que me antecederam já contribuíram enormemente para o debate dessas questões, hoje em julgamento, permito-me tecer apenas alguns apontamentos, que apenas não serão mais sucintos em razão da complexidade do tema. Atuação do Congresso Nacional. De forma inicial, observo que o Congresso Nacional atuou de forma bastante diligente na elaboração do atual Marco Civil da Internet. Tenho assim que a legislação hoje existente permite análise dos casos em tela, o que, sob outro ângulo, afasta com todas as vinhas em sentido contrário a ideia de omissão legislativa. Ademais, se há, eventualmente, campos não expressamente previstos pela legislação, observo também projetos em lei que tratam da matéria, o que afasta, ao meu sentir, mora do legislativo. Nesse contexto, observo que está em trâmite o projeto de lei número 4.474/2024, que prevê medidas para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual e propõe alterações no Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na Lei Geral de Proteção de Dados. O texto aborda a proteção aos dados pessoais de crianças e adolescentes,
B, supervisão parental. C, obrigações das plataformas trazendo novas responsabilidades aos provedores de aplicativos de internet para garantir a segurança das crianças, bem como D, ambientes certificados para crianças e adolescentes. Ainda, também convém apontar o projeto de lei 2630 de 2020, Lei das Fake News, que está em trâmite junto ao Congresso Nacional. Pondero que é natural do Parlamento o debate de ideias, debate que demanda tempo. Daí porque convém que o Judiciário observe o fundamental papel do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, em respeito à independência e harmonia entre os poderes, no sistema de freios e contrapesos, que permeia toda a Constituição Federal. Em relação ao caso. Para a solução da controvérsia, penso ser fundamental a análise de diversos direitos e garantias fundamentais em jogo, tais como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, as garantias da privacidade e da intimidade no ambiente da internet, bem como a possibilidade de sua regulamentação. Para situarmos o debate com base nos recursos interpostos, faço breve resumo dos dois casos. O RE 1037-396, na origem, trata de ação ajuizada em 2014, em que uma pessoa teve perfil falso criado na plataforma Facebook e, por meio dele, terceiro passou a ofender outras pessoas. Já no recurso extraordinário 1.057.258, uma professora de ensino médio teve comunidade criada por terceiros na antiga plataforma Orkut, de propriedade do Google, na qual passou a sofrer ofensas de alunos na escola em que lecionava. Para elucidarmos tais pontos, é fundamental que esta Suprema Corte analise, portanto, a liberdade de expressão no ambiente da internet, tal qual descrita pela Constituição Federal. Então, a partir daí, divisando-se os contornos da liberdade de expressão em harmonia com os direitos à privacidade e à intimidade, traçar os contornos da responsabilidade civil do provedor, tal qual prevista pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet. Direito à liberdade de expressão e a sua definição à luz da Constituição Federal de 1988. Tenho que a liberdade de expressão é garantia fundamental em toda a sociedade que respeite o Estado de Direito. Está esculpida no artigo 5º, em seus incisos 4 e 5 da Constituição da República. A preservação da garantia da liberdade de expressão em nossas Constituições, desde 1829, no artigo 179, inciso 4, portanto, ao longo de mais de 2 séculos de história, tem sua razão de ser. Com efeito, tenho que a liberdade de expressão é pedra fundamental para a necessária troca de ideias que gera o desenvolvimento da sociedade. Isto é, apenas por meio do livre debate de ideias, o indivíduo e, em maior escala, a sociedade, poderá se desenvolver em todos os campos do conhecimento humano, como a ciência, artes, religião, filosofia, política, entre tantos outros. O ministro Louis Brandeis, no caso Whitney versus Califórnia, fez as seguintes ponderações sobre as causas da importância da liberdade de expressão na vida do indivíduo. Eles, os pais fundadores, valorizavam a liberdade tanto como um fim quanto como um meio. Eles acreditavam que a liberdade era o segredo da felicidade e a coragem o segredo da liberdade. Eles acreditavam que a liberdade de pensar como você quiser e falar como você pensa são meios indispensáveis para a descoberta e a disseminação da verdade política. Portanto, entendo que a liberdade de expressão é garantia fundamental que se estende de modo universal a qualquer cidadão. Ela deve, portanto, ser preservada, ainda que determinada manifestação de pensamento possa desagradar determinado indivíduo ou grupo de indivíduos, seja por razões de ordem ideológica, política ou religiosa. Aliás, tenho que a liberdade de expressão visa proteger justamente as situações em que determinada manifestação do pensamento por uma pessoa não agrade a outra. Ou seja, o mero desagradar não é, por si, suficiente para que se cerceie a liberdade de expressão, tamanha sua importância. É preciso que se ultrapasse tais limites. Aí poderá haver outras situações que a manifestação escrita ou falada viole a esfera de direitos de determinada pessoa ou grupo de pessoas. Contudo, na maioria dos casos, a própria Constituição ou o ordenamento legal infraconstitucional já prevê mecanismos de reparação, como o direito de resposta, reparação por perdas e danos, ou mesmo, caso tal manifestação configure crime contra a honra, a respectiva ação penal. Bem, por isso, abro um pequeno e relevante parêntese. A responsabilidade por eventual ato ilícito é primordialmente de quem o causou. Isto é, a responsabilidade primeira, fundamental, é daquele que causou o dano, mesmo no ambiente da plataforma na internet, e com isso tenha gerado dano ao plexo de direitos de outras pessoas, como, por exemplo, nos casos dos crimes contra a honra, em que há violação à intimidade ou privacidade da vítima.
Daí porque, com as mais respeitosas vênias em sentido diverso, tenho que a responsabilidade prevista no artigo 19 é, em regra, complementar, subsidiária, surgindo essencialmente pela mora da plataforma ao não cumprir ordem judicial e, assim, nesse ângulo, deve ser compreendida. Noto, assim como o ministro Edson Fachin e o ministro André Mendonça se aprofundaram, já há diversos remédios e mecanismos previstos pelo ordenamento legal que buscam coibir tais práticas. Penso que é justamente nos momentos em que há dissenso de ideias que a garantia da liberdade de expressão se faz mais necessária. Por vezes, determinada manifestação de ideias não agradará um ou mais indivíduos, os quais poderão se sentir desconfortáveis ou até mesmo agredidos com isso. Contudo, é justamente por meio desse livre debate de ideias que a sociedade tende a se desenvolver como um todo. Em outras palavras, o debate e o dissenso fazem parte da construção lógica do pensamento. Ou seja, em regra, a solução não é a restrição prévia à liberdade de expressão. Antes, deve-se garantir maior liberdade de expressão. Com mais informações e livre pensamento, o indivíduo e a sociedade poderão ter melhores condições de exercer seu livre arbítrio. Desse modo, poderão assim escolher qual a ideia ou conjunto de ideias lhes seja mais coerente, lógica e, sobretudo, verdadeira. Assim, reconheça a liberdade de expressão como cláusula pétrea que deve ser protegida. A evolução tecnológica no Brasil e no mundo. Em pouquíssimo tempo, houve verdadeira revolução tecnológica que cresceu em escala exponencial. E, com isso, houve inegável avanço no fluxo de informações. Para tanto, trago alguns dados relevantes. A velocidade de fluxo de transmissão de dados com a tecnologia 3G era de 8,8 megabytes por segundo. Já a tecnologia 5G permite a transmissão de dados em 10 gigabytes por segundo. Ou seja, com isso é possível que um cidadão em uma parte longínqua do país possa assistir a um filme, vídeo, jogo de futebol ou documentário, fazendo seu download de forma rápida, ou mesmo seu streaming em uma plataforma de filmes ou programas. Todas essas novas tecnologias gozam de forma direta ou indireta da proteção legal do artigo 19 MCI. Mas, para além disso, ponto que essa evolução tecnológica também permite que hoje um advogado e as partes de um processo possam participar de audiência virtual, medida, aliás, que foi fundamental, principalmente durante a pandemia. No campo da medicina, é possível hoje se falar em telemedicina, com atendimento à população em locais distantes, tudo com auxílio da internet. E, para além de expressar suas ideias, também podem aprender e ou ler ou ouvir a manifestação das ideias de outras pessoas. Essa, a meu ver, foi uma conquista a ser comemorada não apenas no país, como em todo o mundo. Ainda sobre a evolução tecnológica no âmbito das plataformas, é importante pontuar, como informado pelo Facebook, a empresa Meta, apenas em 2024, desabilitou 1,4 bilhões de contas falsas e removeu 730 milhões de conteúdos de spam. E aí, 99,90% das contas falsas e 99,30% dos conteúdos de spam foram removidos de forma proativa, isto é, antes mesmo de qualquer denúncia de usuários. Tais números, de um lado, demonstram a eficácia dos algoritmos desenvolvidos por tal empresa. E, por outro, apontam que os casos que demandam notificação judicial ou extrajudicial são realmente excepcionais. Há, de fato, ainda outras questões que merecem ser melhor analisadas, como a questão do shadow banning, em que o perfil do usuário deixa de ser divulgado a outros usuários sem que ele, titular do perfil, saiba. Tal questão, contudo, poderá ser melhor analisada pelo próprio Congresso Nacional. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o direito de ser informado. Artigo 19, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assentada a premissa de que a liberdade de expressão é cláusula pétrea garantida pela Constituição Federal de 1988, passa ao exame de sua aplicabilidade aos casos ora em questão. Plataformas sociais como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e X consistem, a meu ver, em inovadora forma de comunicação se comparado a outras fontes de informação, na medida em que, essencialmente, não apenas grandes veículos de comunicação, como também personalidades políticas, esportistas, atores e atrizes, ou até mesmo pessoas comuns que acabam por se tornar personalidades famosas, podem se utilizar dessas ferramentas de forma ágil, atingindo milhares ou até milhões de pessoas no país, como também fora dele. Atualmente, tais plataformas sociais constituem ferramenta que realçam sobremaneira a constante e permanente troca de ideias. Consiste em espaço virtual em que cada membro
pode não apenas expor suas ideias e informações, como também ler, ver e ouvir de outros membros, além de poder debatê-las de forma ampla. Essa possibilidade de debate, aliás, permite que a construção do pensamento se dê de forma contínua e crescente por meio de persuasão e não intimidação. Nesse sentido, é uma eficiente e global forma de construção do conhecimento. Sob outro ângulo, destaco também um outro aspecto do direito de expressão, qual seja o direito à informação, conforme artigo 19, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Ainda, na medida em que muitos órgãos de imprensa passaram também a utilizar largamente tais plataformas digitais, é importante analisar a questão também sobre outro ângulo, qual seja o da liberdade de imprensa. Em verdade, sem a liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa. Penso que essa dependa daquela. Bem como lembrou o ministro Carlos Aires Brito, quando do julgamento da DPF 130, a democracia é irmã siamesa da liberdade de imprensa. Nesse sentido, é preciso lembrar que esta Suprema Corte julgou pela não recepção da Lei Federal 5.250, de 9 de fevereiro de 67, Lei de Imprensa, em relação à Constituição Federal. Com efeito, conforme o julgamento emblemático na DPF 130, Sua Excelência menciona que a liberdade de imprensa convive em sistema harmônico constitucional, de sorte a estar ligada a diversas garantias constitucionais previstas no artigo 5º, tais como vedação ao anonimato, parte final do inciso 4, direito de resposta, direito à indenização por dano material ou moral à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas, livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional. Recentemente, aliás, a Suprema Corte norte-americana, no caso Twitter e Towner, 2023, julgou no sentido de que 3 grandes empresas de mídia social não ajudaram nem encorajaram a prática de um ataque terrorista. O julgamento foi unânime, com o voto condutor do ministro Justice Clarence Thomas, ocasião em que relatou que apenas o Twitter, hoje X, possuía cerca de 330 milhões de usuários no mundo. O voto continua no sentido de que não é possível se atribuir responsabilidade a tais plataformas pelo uso, seja bom ou ruim, de seus usuários, na medida em que idêntico raciocínio, então, poderia ser aplicado a provedores de serviços de internet na hipótese de que aparelhos celulares fossem utilizados para a prática de crimes como o tráfico de drogas. Assim, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa deve proteger não apenas grandes jornais ou veículos de comunicação já consagrados pelo mercado, como também jornalistas de todos os espectros políticos. Isso é o que a Constituição Federal assegura a todos. Esse debate livre é fundamental para que os indivíduos que formam a sociedade possam, por sua própria vontade, escolher sua formação e convicções. Escolha da Constituição de 1988. Em todas essas hipóteses, tenho que a nossa Constituição cidadã, nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães, a meu ver, fez essa escolha. Preferiu os riscos de manter absoluta liberdade de expressão, contendo posteriormente eventuais excessos, do que restringi-la previamente, por mais atrativa que seja a ideia de se prevenir toda e qualquer manifestação de pensamento que viole os direitos de outra pessoa. Para isso, há mecanismos eficazes de reparação a posteriori. Ou seja, em regra, a responsabilidade civil também no ambiente da internet é principalmente daquele agente que causou o dano, não daquele que permitiu que tal conteúdo fosse veiculado. Isso não exclui, obviamente, a possibilidade de responsabilização da plataforma, caso desborde dos limites previstos, limites estes já previstos pelo Marco Civil da internet. Tratando do artigo 19 do Marco Civil. Na linha do que acima fundamentei, penso que a solução do artigo 19 do MCI é adequada e proporcional com a liberdade de expressão e de pensamento. O dispositivo permite que o judiciário determine a retirada de conteúdos ofensivos, mas sempre à luz de provas e alegações concretas, jamais por meio de manifestações gerais e abstratas. Devido ao processo legal no ambiente digital. Em hipóteses claras, como ocorreu em um dos casos aqui tratados, o RE 1.037.396, em que a própria pessoa noticiou que o perfil não era dela, uma vez verificada tal fraude pela plataforma, poderia a mesma ter excluído tal perfil sem se aguardar qualquer determinação judicial, conquanto tivesse apurado minimamente a reclamação da pessoa que teve o perfil falso criado. É preciso que haja, para o indivíduo, usuários de tais plataformas, como decorrência do direito de autodeterminação informativa, meio simples e célere para excluir da internet quaisquer comentários que repudiem, ainda que tenha sido mesmo emitido pelo próprio, pois sempre existe a possibilidade do arrependimento.
Por maior razão, se o usuário não admite ter feito o comentário e pede a sua exclusão, o provedor tem o dever de eliminar tais dados ligados ao nome desse usuário. E aqui não seria necessária qualquer discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19. Aliás, noto também que, atualmente, tem havido situações quase opostas, as quais também têm gerado potencial dano. Isto porque estamos pensando apenas em hipótese de exclusão de comentários ou perfis de usuários que cometam de algum modo ato ilícito. Ocorre que há hipótese também de exclusão desses perfis ou conteúdos, como comentários ou vídeos em que o usuário não cometeu qualquer ato ilícito, de ofício ou mesmo mediante reclamação anônima, sem lhes dar qualquer oportunidade de contraditório ou prévia defesa, sem que tenham tais usuários cometido qualquer ato ilícito. Para tais situações, parece-me louvável a ideia de que tais plataformas desenvolvam, na linha do que sustentado pelo ministro André Mendonça, dentro de sua estrutura ou criem, caso já não as possuam, órgãos de compliance ou departamentos que possam apurar tais questões, recebendo eventuais reclamações ou solicitações dos usuários titulares desses perfis. E ali, concedam a tais usuários a oportunidade de esclarecimento, com um padrão, ainda que mínimo, de contraditório e ampla defesa, em uma espécie de devido processo legal no ambiente virtual. E, caso a empresa ainda assim decida por manter o bloqueio ou exclusão do comentário ou perfil que repudie ilícito ou violador, que repute ilícito ou violador de algumas das regras da comunidade, nada impede que, então, o usuário que se sinta prejudicado possa judicializar a questão. Portanto, quanto mais liberdade de expressão houver no ambiente dessas empresas, menor a possibilidade de reclamações ou solicitações por parte de seus usuários. Tal ideia surge como um adequado equilíbrio entre a liberdade de expressão, os direitos de intimidade e privacidade já previstos na LGPD, bem como a necessidade de se coibir o cometimento de crimes no ambiente da internet. Nesse contexto, penso que tais plataformas podem criar, dentro de suas estruturas, órgãos de compliance ou similares que evitem a exclusão total ou parcial de comentários, vídeos, fotos, qualquer tipo de informação, enfim, ou mesmo perfis de usuários, sem que lhes seja concedida prévia oportunidade de esclarecimento, aí se estabelecendo uma espécie de devido processo legal no ambiente digital, resguardando-se os estándares mínimos de contraditório e de ampla defesa. Assim, penso que o devido processo digital, nesses moldes, é uma ferramenta que reafirma o poder da sociedade, isto é, aos usuários das plataformas, de modo que serão assim protegidos os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos previstos pela Constituição Federal, dentre eles a liberdade de expressão, base da evolução do pensamento da sociedade e das democracias ocidentais. Com apenas esse apontamento, é plenamente possível afirmar a harmonia do artigo 19 MCI à Constituição. Aliás, penso que se as plataformas houvessem concedido tal oportunidade, é muito provável que não teria havido necessidade de judicialização de qualquer dos casos, cujos recursos, ora, estamos a julgar. Liberdade de expressão e novos mecanismos de esclarecimento da verdade dos fatos. Como visto, há diversas hipóteses quanto à publicação de conteúdo ilícito. Algumas hipóteses são mais claras do que as outras, mas, como já mencionei, penso que muitas dessas questões devem ser objeto de ponderada e adequada atividade legislativa do Congresso, em claro equilíbrio do sistema de pesos e contrapesos garantidos pela Constituição Federal. Daí porque entendo conveniente que o Congresso Nacional atualize a matéria. Além disso, no aspecto central desse julgamento, a internet é espaço público de manifestação do pensamento, com exponencial aumento da liberdade de expressão em comparação com os modelos anteriores, como a imprensa escrita, por rádio ou televisão, ou os quais não permitiam, por regra, o debate em tempo real por parte do público. Na internet, ao contrário, a regra é que todos possuem capacidade de expressar suas ideias e debatê-las. Bem por isso, penso que uma solução que enaltece o espírito democrático e respeita todos os usuários das plataformas consiste no que se convencionou de chamar de notas da comunidade. Por meio delas, os próprios leitores das plataformas podem tecer eventuais correções a matérias ou manifestações de pensamento que tenham sido inexatas, o que enaltece o diálogo. Mesmo antes da vigência do artigo 19, o regime constitucional já não permitia ao servidor de aplicações o controle prévio das informações disponibilizadas por seus usuários, tanto pela impossibilidade desse controle, principalmente por não lhe competir o exame do normal exercício da liberdade de expressão em seus limites. Desse modo, também havia necessidade de ordem judicial para remoção de conteúdos, donde excluída a responsabilidade civil do provedor de aplicação antes do conhecimento da determinação jurisdicional. Entretanto, seja antes ou depois da vigência da Lei 12.965 de 2014, haverá responsabilidade civil do provedor de aplicação,
no caso de ser informado pela vítima ou terceiros, excepcionados os casos envolvendo pessoas com projeção pública, da prática de ilícito penal ou civil por meio de seus serviços, desde que presente prova inequívoca. Nessas situações, a responsabilidade civil ocorreria principalmente em razão da mora quanto ao cumprimento de ordem judicial. Da solução dos casos concretos. Nos casos concretos, quanto ao RE 1.037.396, tema 987, entendo não existir direito à manifestação do pensamento com utilização de falsa identidade de terceiro. Assim, trata-se de opiniões emitidas de forma fraudulenta, utilizando-se o nome de uma outra pessoa, também vítima de tal conduta. Por isso, aqui, não se discute propriamente liberdade de pensamento, pois o titular do direito de opinar repudia tal opinião e não a admite como sua. Em tal caso, há, aliás, configuração de possível crime de falsidade ideológica. O autor da opinião é terceiro, anônimo, criminoso, e se apropria da identidade, do perfil de alguém para emitir a sua própria manifestação de pensamento sob nome falso. Ora, se a Constituição veda o anonimato, por maior razão veda a usurpação de nome alheio para emitir opinião. Aqui já havia regulamentação, que não foi observada adequadamente, porque a proibição decorre do comando constitucional expresso, que veda o anonimato. Na segunda hipótese, recurso extraordinário, 1.057.258, utilização indevida da imagem em nome da pessoa para a criação de comunidade, o Marco Civil da Internet também prevê solução. Com efeito, o artigo 21 estabelece regramento específico para as situações de grave ofensa à imagem e intimidade das pessoas. No caso, a pessoa ofendida é professora e não autorizou o uso de seu nome, muito menos da imagem, para a criação de grupo em rede social. Logo, houve abuso nítido dos usuários que fizeram tal utilização, de modo que caberia mesmo à rede social fazer a retirada do conteúdo a pedido do titular dos dados. Mas isso não apenas pelo fato de o conteúdo ser ofensivo, mas sim por dizer respeito à pessoa que não autorizou o uso de seu nome e imagem por terceiros. Essa solução, de resto, como exposto, pode ser aplicada, inclusive, ao período anterior ao artigo 19, pois não foi substancialmente alterada pelo advento dessa norma. Ao contrário, já decorre do próprio direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Artigo 5º, inciso 10. Em verdade, os dois casos concretos em exame cuidam de situações que tratam de usurpação de nome alheio para emitir opinião. Ponderações finais. A seção 230, que foi a base para o atual artigo 19 MCI, traz diversos pontos que são relevantes para o julgamento. Em síntese, aponta que as plataformas, em regra, não possuem responsabilidade pelo conteúdo disponibilizado por terceiros, seus usuários. O Marco Civil da Internet, em conjunto com diversas outras disposições legais, muitas delas mencionadas pelos ministros Edson Fachin e André Mendonça, devem ser aplicadas de forma integrada. E aí, declarar, ao meu sentir, com a máxima vênia, o artigo 19 MCI constitucional não impede que o Parlamento possa debater o tema de forma ampla e profunda. Aliás, essa discussão é recomendável. Nesse ponto, aliás, compartilho de muitas das preocupações trazidas pelos eminentes ministros que me antecederam quanto à necessidade de tutela adequada dos diversos direitos e garantias fundamentais em jogo. O que observo é que há uma legislação que atinge os objetivos de bem harmonizar os diversos direitos e garantias fundamentais tratados hoje. E penso também que o Congresso Nacional está, atualmente, debatendo muitos dos pontos e é o ambiente mais adequado para que se travem tais discussões. Nesse sentido, também é meu apelo aos poderes legislativo e executivo para que observem e debatam todas as questões trazidas nesse julgamento. Ante o exposto, pelo meu voto, reconheço a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ponto em que acompanho o voto do ministro Edson Fachin e André Mendonça. No mais, em relação aos casos em tela, nego provimento a ambos os recursos. É como voto. Muito bem. Com o voto do ministro Cássio Nunes Marques, fica concluído o julgamento. Eu vou proclamar o resultado dos casos concretos. No recurso extraordinário 1.037.396, da relatoria do ministro Dias Toffoli, o tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. Relativamente ao recurso extraordinário 1.057.258, da relatoria do ministro Luiz Fux,
o tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão da primeira turma recursal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, afastando a condenação da empresa Google do Brasil ao pagamento de danos morais. Provimento com base no voto do ministro André Mendonça, primeiro a votar pelo provimento do recurso extraordinário. Ficaram vencidos os ministros relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Esse é o resultado dos casos concretos e passo agora a expor como nós, aqui no tribunal, organizamos a conclusão desse julgamento. Antes de concluir, uma vez mais, eu queria retomar e renovar alguns esclarecimentos que prestei ao início desse julgamento. As democracias liberais assentam-se sobre dois grandes pilares: separação de poderes e proteção dos direitos fundamentais. Esses dois temas estão em questão nesse caso que nós estamos julgando nesse momento. O que diz respeito à separação de poderes, como é de conhecimento convencional, o legislativo legisla, portanto, é ele que cria as leis. O executivo aplica as leis de ofício e presta os serviços públicos, e o judiciário aplica a lei contenciosamente, ou seja, aplica a lei nos casos em que surjam conflitos de interesse que são trazidos para julgamento. É precisamente disso que se trata aqui. Está posto perante o tribunal, ou estão postos perante o tribunal, dois recursos extraordinários que envolvem a temática da responsabilidade civil das plataformas digitais. E, no mérito dessas discussões, estão questões de direitos fundamentais, como se relacionam a liberdade de expressão nessas plataformas, que é um valor importantíssimo na democracia, e outros direitos fundamentais em jogo, como a honra, como a privacidade, como a intimidade das pessoas. Portanto, o que o tribunal está fazendo aqui é julgar os dois recursos que foram interpostos perante o Supremo Tribunal Federal. Por evidente, para julgar esses recursos, o tribunal precisa ter a fundamentação das suas decisões, precisa estabelecer quais são os critérios, os parâmetros que ele utiliza para decidir esses casos, porque esses parâmetros que forem definidos aqui são os mesmos que serão aplicados aos outros casos idênticos que cheguem ao tribunal, ou para servir como orientação aos demais tribunais do país acerca de como se comportarem. Portanto, para deixar claro, o tribunal não está legislando, o tribunal está decidindo dois casos concretos que se puseram perante ele e estamos definindo critérios que vão prevalecer até o momento que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, vier a prover acerca dessa matéria. Portanto, o tribunal não tinha e não tem a opção de dizer nós não vamos julgar essa questão porque não há lei específica, ou não vamos julgar essa questão porque ela é muito complexa, ou não vamos julgar essa questão porque ela é divisiva da sociedade. Aliás, se há uma maneira nessa vida de não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. Aqui a gente aplica a Constituição e o direito com a liberdade de convicção de todos os ministros. E, portanto, nós estamos julgando dois casos. O primeiro caso, da relatoria do ministro Dias Toffoli, envolvia um perfil falso que foi criado na rede social Facebook. A pessoa cujo perfil falso foi criado notificou a plataforma pela via própria, pela via adequada, disponibilizada pela própria plataforma, para comunicar que havia um perfil falso e que estava sendo usado indevidamente, inclusive para ofender pessoas, e mesmo diante da notificação privada deste usuário, a plataforma não removeu o conteúdo, interpretando a legislação, o Marco Civil da Internet, no sentido de que só teria a obrigação de fazê-lo depois de uma ordem judicial. E, portanto, esta pessoa não só postulou a ordem judicial, como também uma indenização pelo fato de não haver sido removido pela plataforma após a notificação privada.
Esse era o caso do ministro Dias Toffoli. O segundo caso era o caso do ministro Luiz Fux, que, como acaba de relembrar o ministro Nunes Marques, envolvia uma comunidade que foi criada numa antiga rede social de propriedade do Google, chamada Orkut, uma comunidade em que 8 alunos se referiam de maneira extremamente desabonadora a uma professora, com qualificações que alguns consideraram crimes contra a honra e que outros de nós consideramos apenas grosserias. Mas, basicamente, esta professora pediu a remoção da plataforma e a plataforma entendeu que somente deveria remover após a primeira ordem judicial. O caso do ministro Luiz Fux era anterior ao Marco Civil da Internet, mas o Marco Civil da Internet veio a adotar essa postura da plataforma, estabelecendo que a remoção só é obrigatória no caso de descumprimento, só há responsabilidade no caso de descumprimento de uma ordem judicial. Portanto, esses são os 2 casos que estavam postos perante o tribunal. E, para resolver este caso, era preciso equacionar o sentido, o alcance e a compatibilidade com a Constituição de 2 dispositivos do Marco Civil da Internet. O artigo 19, que estabelecia como regra geral que a empresa, a plataforma, só é responsabilizada se depois de uma ordem judicial deixar de remover um conteúdo postado por terceiros, e o artigo 21, que contemplava uma exceção a essa regra geral, prevendo a remoção por notificação privada no caso de o que se chama, na expressão em inglês, revenge porn, que é a exibição de cenas de sexo ou de nudez de alguma pessoa sem autorização. Para resolver essa questão, o tribunal discutiu a constitucionalidade desses 2 dispositivos, sobretudo do artigo 19, que é a regra geral que estabelecia que a empresa só era obrigada a remover um conteúdo depois de ordem judicial. E, por maioria, com o reajuste do voto do ministro relator Dias Toffoli, o tribunal considerou que o artigo 19 é parcialmente inconstitucional. Ele não é inconstitucional no que ele diz, ao prever a remoção por ordem judicial. Ele é inconstitucional no que ele não diz, porque não prevê exceções mais amplas como as que estão, para além das que estão no artigo 21. De modo que o tribunal, por maioria, maioria expressiva, entendeu pela declaração da inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme a Constituição do artigo 19. E hoje, ao longo de algumas 4 horas, nós todos nos reunimos na presidência para a definição das teses. O resultado dos recursos dos casos concretos já proclamei. E nos reunimos para vermos nos consensos possíveis ou nas maiorias substanciais possíveis quais as teses que nós queríamos afirmar e que vão nortear o tribunal e os demais órgãos judiciais do país nos casos semelhantes, que é esse o papel do Supremo Tribunal Federal, orientar a jurisprudência que vai ser seguida pelos demais tribunais e pelos juízes de todo o país. De modo que nós conseguimos assentar, hoje à tarde, majoritariamente, essas regras que o ministro Toffoli, em breve, irá ler, que define em que casos prevalece a necessidade de ordem judicial, em que casos a remoção do conteúdo deve se dar por notificação privada, em que casos existe o dever de cuidado das plataformas para impedir que determinados conteúdos graves, geralmente de crimes graves, cheguem ao espaço público, a responsabilidade delas nos casos de anúncio e impulsionamentos pagos e outras situações. Portanto, e de novo, nós estamos estabelecendo as regras que nortearam a decisão desses casos que vamos
julgar, que, aliás, já julgamos, e que devem nortear os demais casos pelo país afora, até que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, venha a disciplinar essa matéria. Quando houver lei editada pelo Congresso, se compatível com a Constituição, evidentemente, caberá ao tribunal aplicar o ato de vontade do Congresso. Nesse momento, nós estamos estabelecendo critérios, em parte porque estamos julgando parcialmente inconstitucional o artigo 19 e, em parte, porque há situações que ainda não foram objeto de tratamento legislativo. Portanto, apenas para deixar bem claro para a sociedade brasileira as circunstâncias em que nós estamos julgando este caso, sem deixar de mencionar que o tribunal esperou, e por alguns anos, que houvesse o provimento legislativo do Congresso Nacional. Mas nós não temos a faculdade de deixarmos de julgar alguma questão pela ausência indefinida de lei. Por isso é isso que nós fizemos. De modo que eu queria agradecer o esforço coletivo de todos os ministros que conseguiram produzir decisões, uma decisão convergente, não é uma decisão consensual, foram registradas as divergências em maior ou menor extensão do ministro André Mendonça, do ministro Luiz Edson Fachin e do ministro Cássio Nunes Marques, não em todos os pontos, mas em alguns pontos das teses, mas quanto à parte mais substancial, nós nos pusemos de acordo de uma maneira geral. O ministro Dias Toffoli vai ler essas teses que nós enunciamos, mas antes eu vou dar a palavra ao também relator, ministro Luiz Fux, que é o relator do recurso extraordinário 1.057.258, para um breve comentário. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, e a nossa decana, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de ambos eu homenageei o tribunal todo. Senhor presidente, uma rápida abordagem, porque o meu recurso ele dizia respeito a um fato ocorrido anteriormente ao marco legal. Era na época do Orkut e dizia respeito à questão do direito à honra. E, naquela oportunidade, nós não tínhamos ainda o marco legal, me valia das disposições do Código Civil, da Constituição Federal, e entendi que houve ali uma ofensa à honra e que a plataforma insistira em não retirar, mas houve uma propositura de uma ação judicial e a plataforma foi condenada. Porque eu tinha exatamente uma posição sobre a necessidade de se aplicar nesses casos tudo aquilo que se aplica à imprensa oficial. E nesse conjunto dos nossos debates, nós chegamos exatamente muito próximo àquilo que se aplica à imprensa, sendo certo que as plataformas têm algumas variações diferentes que foram abordadas no voto do ministro Dias Toffoli. Mas a minha preocupação ela foi contemplada nessa nossa construção percúria e relembro aqui apenas que no item 3.1 da nossa conclusão, nas hipóteses do crime contra a honra, aplica-se o artigo 19 do Marco Legal da Internet, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. Então, há determinadas questões que será possível a parte, através de uma notificação não judicial, mas extrajudicial, pedir a remoção do conteúdo. De sorte que, por essa razão, eu me mantive coerente e plenamente de acordo com o que agora vai ser exposto pelo ministro Dias Toffoli como conclusão de todas as nossas teses. Obrigado, ministro Luiz Fux. E, portanto, passo a palavra ao ministro José Antônio Dias Toffoli para a leitura das teses. Como disse, não são um consenso pleno, mas refletem uma posição expressivamente majoritária do tribunal. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. E só um minutinho. E, evidentemente, numa decisão colegiada, de consenso, cada um cede um pouco. Não é uma decisão que corresponda plenamente à posição de nenhum de nós, cada um
enfim, democraticamente fez as concessões necessárias para que o tribunal pudesse falar a uma só voz. Por favor, ministro Toffoli. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência e, desde logo, registrando de público meus cumprimentos à condução de Vossa Excelência, desde o início desse julgamento, ainda no final do ano de 2024, registrar a paciência de Vossa Excelência na condução de todas as sessões, com todos falando o tempo que acharam necessário para esse tão importante caso, que realmente é um caso paradigmático e, como eu falei no início desse julgamento, ainda no ano passado, não só para o nosso país, mas com certeza com repercussões que o mundo inteiro acompanha. Senhor presidente, subscrevo todas as palavras que Vossa Excelência falou na abertura dessa sessão, acho que são importantes e, portanto, não vou repeti-las. Gostaria de cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, o nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, o querido ministro Luiz Fux, relator do outro feito, que, como Sua Excelência disse, é anterior à Lei 12.965 de 2014, o chamado Marco Civil da Internet. Cumprimentar todos os eminentes colegas e saudar a todos pelos votos proferidos, e especialmente os votos vencidos, e registrar, senhor presidente, que Vossa Excelência colheu lograr, na data de hoje, a colaboração de todos para a formulação da tese, inclusive daqueles que foram voto vencido, porque as sugestões todos foram feitas. De todos foram feitas, como registrou Vossa Excelência, e isso graças à forma como Vossa Excelência tão bem conduz esse espírito de tentativa da formação de um maior consenso possível, especialmente ao fim, quando já há o resultado quanto ao sinal do julgamento, mas na condução da tese. E muito me honra, senhor presidente, poder fazer a leitura desta tese. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Só para fazer um registro, enquanto o ministro Toffoli toma um gole d'água, a meu crédito, eu digitei pessoalmente cada uma das teses aqui, ouvindo um por um e construindo todos os consensos possíveis, e com a boa vontade de as pessoas que foram abrindo mão das posições mais radicais. E com os 10 dedos digitados ali rapidamente. Obrigado, senhor presidente. Me deu a oportunidade de resgatar o fôlego, mas é porque é de coração que eu falo isso. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet, MCI. Deixa eu mandar que tem um título. Item 1. O artigo 19 da Lei número 12.965/2014, Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, proteção de direitos fundamentais e da democracia. Interpretação do artigo 19 do MCI, item 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o artigo 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. 3.
o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do artigo 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o artigo 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. Próximo item, presunção de responsabilidade. 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em casos de conteúdos ilícitos, quando se tratar de a. Anúncios e impulsionamentos pagos, ou b. Rede artificial de distribuição, chatbot ou robôs. Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. 5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstos no seguinte rol taxativo: a. Condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 296, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal. B. Crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016. C. Crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do artigo 122 do Código Penal. D. Incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas, passível de enquadramento nos artigos 20, 20A, 20B e 20C da Lei nº 7.716 de 1989. E. Crimes praticados contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres. Lei número 11.340/2006, Lei número 10.442/2002, Lei número 14.192/2021, Código Penal, artigo 141, parágrafo 3º, artigo 146-A, artigo 147, parágrafo 1º, artigo 147-A e artigo 147-B do Código Penal. F. Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos artigos 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C do Código Penal,
e dos artigos 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente. G. Tráfico de pessoas, Código Penal, artigo 149-A. 5.1. A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 5.2. Considera-se falha sistêmica imputável ao provedor de aplicações de internet deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nessa hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no artigo 21 do Marco Civil da Internet. 5.5. Nas hipóteses previstas nesse item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude, ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. Incidência do artigo 19. 6. Aplica-se o artigo 19 do MCI ao A. Provedor de serviços de e-mail. B. Provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz. C. Provedor de serviços de mensageria instantânea, também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada, exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, 1988. Marketplaces. E 7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078/1990. Deveres adicionais. 8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão igualmente disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente de forma transparente e acessível ao público. 11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para a. Responder perante as esferas administrativa e judicial. B. Prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para a moderação de conteúdo e para a gestão das reclamações pelos sistemas internos. Aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos. As regras para o perfilamento de usuários, quando for o caso,
a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos. C, cumprir as determinações judiciais. E D, responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais. Natureza da responsabilidade. 12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. Apelo ao legislador. 13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. Modulação dos efeitos temporais. 14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado. Essa é a tese, senhor presidente, fruto do trabalho coletivo desta Corte, conduzido por Vossa Excelência. E aqui eu aproveito, antes de encerrar, para cumprimentar o eminente Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, as eminentes advogadas e advogados, especialmente aqueles que atuaram nessa causa, que contribuíram, a todos aqueles que participaram na audiência pública, que conjuntamente foi convocada por mim e pelo ministro Luiz Fux, e cumprimentar todo o público que nos acompanha e agradecer aos servidores da Casa pela colaboração. É essa a tese, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. E aí, esclareço que a tese que o ministro Dias Toffoli acaba de ler foi aprovada por maioria, sem a adesão dos ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Edson Fachin, não que divergissem em relação a todos os pontos, mas em aspectos substanciais, pediram para deixar registrada a divergência. A minha única divergência é que eu não incluiria a proposição sobre marketplace, mas não achei ela decisiva no contexto geral e, portanto, estou aderindo também à tese de uma maneira geral. Fico muito feliz com o resultado. Indago do ministro Luiz Fux se conserva a relatoria fazendo a ressalva de posição, porque, na verdade, prevaleceu, no caso concreto, o voto do ministro André Mendonça. Eu acho que Vossa Excelência decide. Não tenho problema nenhum de incorporar, mas... Eu acho que Vossa Excelência aderiu às teses, que é a parte mais relevante. Nas teses fixadas no meu voto, havia realmente várias incorporações do que foi decidido, como, por exemplo, a disposição do Marco Civil, consciência inequívoca dos atos ilícitos. Vossa Excelência votava pela inconstitucionalidade absoluta do 19, que não prevaleceu. Mas, como Vossa Excelência aderiu à tese... Não, mas aí votou pela constitucionalidade integral. Porque o meu também é bem discrepante. Eu acho que o mais consentâneo é, se não for o relator, o que eu sugiro também não seria, talvez, a minha... A primeira posição pela inconstitucionalidade parcial foi a minha. Então é Vossa Excelência pelo regimento. Ou o relator, então, ou Vossa Excelência, de fato. Mas eu converso com o ministro Fux e a gente resolve privadamente, tá bem? O ministro combinamos de fazer... Porque na tese o ministro Fux... Não, a minha posição é que, se Vossa Excelência ressalvar a posição majoritária relativamente ao caso concreto, eu acho que está bem que Vossa Excelência... E como Vossa Excelência aderiu às teses, eu acho que está bem Vossa Excelência ficar como relator. Bem, eu tenho prazer em colaborar. Nós vamos fazer um trabalho conjunto, que eu julguei também. Na verdade, o trabalho foi muito mais pela tese do que pelos casos específicos, né? Então, eu acho que faz justo a todo o trabalho que, tão colaborativamente, nós atuamos, a princípio, antes de, evidentemente, todo o colegiado trazer e engrandecer todo esse julgamento, que é um julgamento histórico, penso. E tem um detalhe, eu não poderia ser o relator, porque eu só votei na tese. É só na tese. Eu não votei no caso concreto. Também tem isso.
Exatamente. Aí fica o ministro Fux com a ressalva. Mas tem que fazer a ressalva. Faço a ressalva. Muito bem. Presidente. Pois não, ministro Gilmar. Eu gostaria de me somar às manifestações já aqui ocorridas quanto à importância desse julgamento. Todos nós sabemos do embasamento histórico desta decisão. Queria cumprimentar a Vossa Excelência pela condução deste julgamento extremamente difícil e também cumprimentá-lo por termos conseguido proclamar um resultado de um julgamento tão esperado ainda antes de encerrar este semestre. Justiça se faz, portanto, a colaboração também de todos os colegas. Gostaria também de cumprimentar ambos os relatores, o ministro Fux e o ministro Toffoli, que se esmeraram em trazer profundos votos e informações a propósito de um tema que é extremamente importante para a democracia brasileira e é um tema assaz desafiador nas democracias mundiais. Precisamos, de fato, estar muito atentos a essa temática. Eu, quando do meu voto, chamei a atenção para o interessante experimento institucional desenvolvido pelo TSE, que deu até base para algumas das teses aqui assentadas e que permitiu que as eleições ocorressem com algum equilíbrio, antecipando, de alguma forma, as decisões tomadas. De modo que eu gostaria de cumprimentar todo o tribunal, fazer esse registro da importância desse julgamento, também sublinhar as palavras de Vossa Excelência ao destacar que o tribunal não só tem legitimidade para declarar a inconstitucionalidade de leis, mas também para apontar eventuais omissões ou incompletudes que são lesivas aos direitos fundamentais, como ficou bem claro no julgamento que se fez e na análise que se fez a partir do artigo 19 do Marco Civil da Internet. De modo que eu gostaria também de fazer esse registro e elogiar a participação de todos os membros do tribunal que, de alguma forma, contribuíram para a construção de um resultado que, como se viu, extremamente debatido, aprofundado, com divergências sólidas e que só honram o resultado obtido. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Existem nessa matéria, apenas para fazer um fecho e para a compreensão do público em geral, existem 3 grandes modelos praticados no mundo relativamente à responsabilidade civil das plataformas. Há um modelo americano, que é um modelo de imunidade, de uma maneira geral, das plataformas. Há um modelo europeu, que é um modelo em que prevalece a responsabilidade após a notificação privada, e havia um modelo brasileiro em que se exigia ordem judicial descumprida para a responsabilização. O que nós fizemos aqui foi um meio termo entre o que era antes no Brasil, de se exigir ordem judicial, e o que é o modelo europeu da notificação privada. Portanto, nós previmos casos em que basta a notificação privada, um conjunto importante de casos, quando haja crime ou quando haja ato ilícito. Nessas hipóteses, como acaba de anunciar o ministro Toffoli, basta a notificação privada para gerar o dever da plataforma de remover o conteúdo. Nos demais casos, continua-se a exigir ordem judicial.
E nós aqui previmos também, como leu o ministro Dias Toffoli, além dos casos de ordem judicial e notificação privada, os casos que nós referimos como dever de cuidar ou dever de cuidado, que são aqueles temas que a plataforma deve zelar para que sequer cheguem ao espaço público. O algoritmo tem que ser programado para evitar, que são os casos de pornografia infantil, os casos de violação de feminicídio, casos de atentado à democracia, na listagem que o ministro Dias Toffoli leu. Estabelecemos também uma presunção de responsabilidade das plataformas quando se trata de anúncio pago ou de impulsionamento pago, que aí você tem que ver o conteúdo do que você está amplificando. O ministro Toffoli também leu um conjunto do que nós chamamos de deveres anexos, que são deveres de transparência, de devido processo legal e de relatórios que façam com que as pessoas compreendam os critérios que estejam sendo utilizados. E deixamos claro, ao final, como esclareceu de novo o ministro Toffoli, que a responsabilidade é subjetiva, portanto, depende de culpa e de algum grau de relação causal movida causal atribuível à companhia. Acho, ministro Toffoli, ministro Fux, prezados colegas, que nós produzimos uma solução bem equilibrada e moderada dentro das circunstâncias de um tema que é divisivo em todo o mundo, e nós preservamos, na maior extensão possível, a liberdade de expressão, sem permitir, no entanto, que o mundo desabe num abismo de incivilidade, legitimando discursos de ódio ou crimes indiscriminadamente praticados na rede. Agradeço imensamente a colaboração de todos, a boa vontade do ministro Toffoli, tinha uma posição mais dura e, em conversas, flexibilizou e produzimos um meio termo que eu acho que honra o tribunal. São 17h46 e nós teríamos um caso com 45 minutos de sustentação oral. Só para que todos saibam, nós estamos trabalhando desde de manhã na formulação. O ministro Toffoli leu em 10 minutos, mas nós levamos umas 8 horas. Embora a digitação foi bem rápida. A digitação foi boa, com os 10 dedos. De modo que eu consulto o tribunal, mas eu pediria desculpas aos ilustres advogados que se prepararam para a sustentação, mas eu acho que até para que nós tenhamos a concentração adequada no momento oportuno, eu adiaria esse julgamento. Dr. Paulo e os ilustres advogados, doutora Ezequiele, que também está aqui presente, ambos são residentes de Brasília e nenhum dos dois veio de fora. Dr. Roosevelt Arraes, pelo Instituto Mais Cidadania, está presente? De onde o senhor é? Vai fazer uma nova viagem a Brasília no começo de agosto, pode ser? Tá bem? E acho que os demais casos nós não teríamos tempo para julgar ainda hoje e concluir. Eu tampouco vou fazer, prezados colegas, o relatório do semestre, vou deixar para fazer isso no dia 1º, com todos os dados. Só tem um dado que eu gostaria de destacar, cumprimentando a todos os colegas pelo nível de produtividade do tribunal. Nós chegamos, nesse final de semestre, ao menor acervo do Supremo nos últimos 33 anos, que é de 18.672 processos. Portanto, nós baixamos de mais de 100 mil para menos de 20 mil ao longo de alguns poucos anos, o que revela a eficiência dos novos meios tecnológicos de decisão. E aqui também um esclarecimento. Nós trabalhamos aqui no plenário físico, às quartas-feiras e quintas-feiras, na frente das câmaras de televisão, mas nós decidimos em número muito mais volumoso em plenário virtual ao longo da semana, quando não estamos aqui sob o olhar do público. Então, para que fique bem claro, a gente trabalha mais fora das telas da televisão do que na frente da televisão. Mas um prazer e uma honra conduzir o tribunal na companhia dos eminentes colegas. Desejando a todos um bom descanso. O ministro Fachin e eu ficaremos de plantão, e fora os ministros que também preferem conservar o seu próprio acervo,
agradecendo a presença de todos, inclusive de todos os advogados que estiveram na tribuna sustentando os diferentes pontos de vista nessa matéria. Eu declaro encerrada a sessão.